que a migração, quando a gente fala migrar, seria um movimento menor, interno. Por exemplo, Ok. pessoas dentro do mesmo país que saem de uma região e vão para outras. A gente pode pensar também, no caso da União Europeia, um movimento dentro da União Europeia seria Ok. uma migração. Uhum. E o imigrante é aquele que está fora do seu país de origem. Então, o brasileiro aqui é um imigrante Ok. dentro de Portugal. E aquele brasileiro que está no Brasil querendo sair é um emigrante. Entendi. Então ele vai emigrar, porque ele vai sair do vai Brasil e sair vai do para seu, Portugal. do seu país de origem e vai para outro país em busca de uma nova vida. E já pegando esse gancho, Ana, então isso significa que não há um direito imigratório. Então, Que também tem muita gente assim, Thalita, eu queria que você me indicasse um advogado especialista em direito imigratório. E tem direito imigratório? Então, essa é uma outra curiosidade aqui de Portugal. A gente, para se denominar especialista, tem que passar dentro da ordem, do Conselho da Ordem aqui de Portugal, dos advogados, e ter a validação do seu título de especialista. Então, você não pode se auto-intitular especialista em alguma coisa sem que a ordem valide essa informação. Tá? De acordo, obviamente, com as suas habilidades e suas capacitações, seus diplomas. Então, existem alguns números restritos de especializações e não existe direito migratório em Portugal. Então, E detalhe, tem gente que fala direito migratório também. É migratório ou imigratório? Eu sei porque outro dia eu perguntei, eu acho que tem uns 3 anos que eu perguntei para uma advogada, ela falou, migratório. Tá bom, eu uso migratório. Mas no fundo não existe. não, Isso isso estaria dentro do direito administrativo. Ou a gente, em algumas relações, pode falar de relações de direito internacional público ou privado, depende. Mas, na grande maioria das vezes, a gente está tratando do direito administrativo, tá? É como se a gente pensar, a gente pode, dentro do direito civil, tem o direito de família, que é um outro grupo de estudo dentro do direito civil que é abrangente, tá? E especialista em Portugal, então isso é importante, gente, porque tem muita gente que se diz, sou especialista. Se não for a ordem reconhecer aquele título como especialista, não é especialista. Especialista de quê? Não percebi. Numa área do direito. Ah, tá. Então, você, para ser, por exemplo, um especialista em imigração, teria que ser um especialista dentro do direito administrativo reconhecido pela ordem portuguesa, a ordem dos advogados. Tá vendo? Tá. Entendi, não sabia Isso é disso. importante até para as pessoas quando forem, digamos assim, selecionar, pedir os serviços, contratar os serviços de um advogado, saberem exatamente disso. Outra informação importante, né? A gente tem muitos atos que hoje a gente vê que são praticados por influencers, por pessoas que vieram para Portugal ou para qualquer outro país e vão para as redes sociais e vendem serviços que não podem, que são atos privativos do advogado. E aí a gente está falando da procuradoria ilícita. Eu sei. Então a pessoa se diz Babado, gente. Babado, já soube de polêmica. pessoas aqui que foram obrigadas a Paulista. apagar os posts que tinham cunho jurídico, porque essa pessoa não tem formação para poder Não falar. tem informação. verdade. Isso é bem sério aqui. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no uso das redes sociais como profissional do direito. Isso limita bastante. Muitas vezes até por inocência, por não conhecer totalmente as regras de deontologia, o advogado cai nessa cilada de se vender, vamos dizer assim, dentro das redes É verdade sociais. isso, Pode, não é, né? Ana? Não Não pode. pode. O Não advogado, pode. ele pode produzir conteúdo informativo. Informativo. Ok, Sim. ele não pode vender Fazer o seu ofertas serviço, é diretas. isso? Isso. Olha que Não interessante. É surreal isso, eu acho surreal. Assim, existe um limite que é válido para algumas carreiras, como dentro do direito, na medicina, tem algumas restrições que as ordens impõem, né? Sim. E assim, no Brasil também não é diferente, tá? Para o advogado. No caso do advogado, a gente também sim. tem regras e assim, foram estabelecidas em algumas seccionais dentro do Brasil, regras bastante duras em relação à publicação, por exemplo, em Instagram. coisas Lembra do Olha. ostentação que a gente Foi, falou? Foi. Foi da Ordem do Brasil, né? Foi, Que falou isso. foi. O advogado não podia postar nada que Se eu gerasse... não me engano, foi Distrito Federal isso. que não poderia passar nenhum tipo de ostentação nas redes Ah, sociais. é? E a gente até falou, gente, mas o que é ostentação, né? Você olha lá no dicionário, de fato né? Enfim, tá relacionado a luxo e etc. Mas depende, né? Para Pois, cada um, ostentação é de um exato. jeito. Para mim, ostentação é liberdade, viajar, ver uma vida leve, entrar no meu carro que é pequeno, fácil de estacionar em qualquer lugar em Lisboa. É mesmo. Entendeu? É isso. É.